Boa noite a todos, a todas. Sejam todos bem-vindos a mais uma roda de conversa. Boa noite para todas, para todos. É muito bom a gente estar aqui novamente, mais uma noite, mais uma roda de conversa. E hoje para a gente fazer um papo bem gostoso, tá? Um assunto da hora. Quer dizer, às vezes quando a gente coloca, vamos falar sobre tal coisa, se a gente falar aquilo que realmente a maioria das pessoas pensam, acaba desanimando. Mas não é isso que a gente quer, não. A gente quer mostrar que as coisas que acontecem na nossa vida, que a aparência é ruim, ela pode se transformar boa se a gente começar a assumir um estilo de vida diferente. Essa é a intenção das nossas rodas de conversa. A gente viver a vida na sua plenitude. E a gente gostaria de ir acolhendo, então, as pessoas que estão chegando aí, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, a gente fica muito feliz, né, dos comentários, e a gente já queria adiantar para você que coloque aí para a gente os comentários, o que a roda de conversa está mudando a sua vida, o que você começou a fazer, você, a sua família. Manda para a gente, manda pelo YouTube, manda pelo Instagram, o canal que você encontrar a gente, manda, que a gente quer saber o que você está fazendo na prática a partir do momento que você começou a assistir, a participar das rodas de conversa. Isso, e a gente quer agradecer também, desde já, a participação de vocês nessa noite, aquelas pessoas que estão, então, entrando ao vivo, né, através dos comentários, das curtidas, né, do compartilhamento. Para a gente é muito importante que você compartilhe na sua página do Facebook também. Não só do Facebook, você pode compartilhar através também do Instagram, do WhatsApp, das suas redes sociais. Porque quanto mais você compartilha, mais pessoas têm a chance de assistir também as nossas rodas de conversa. A gente fica muito contente dos comentários, né, que vocês fazem depois, no final, também durante, né, ou até nos outros dias que a gente não está conversando ao vivo, mas dizendo para a gente: olha, a partir das rodas de conversa, a minha vida tem sido de tal jeito, né? E a gente sempre deseja que seja para melhor. E é gostoso a gente saber os testemunhos que vocês dão da mudança de vida depois de escutar as nossas rodas de conversa. E a gente também quer agradecer as pessoas que têm participado da nossa campanha no YouTube, porque assim, explicando rapidinho, para a gente poder fazer essas rodas de conversa ao vivo, né? Então eu e a Salete, ou então quando a gente convida mais uma outra pessoa para fazer ao vivo pelo YouTube e aparecer então várias cenas, né, várias telas ao mesmo tempo, a gente precisa de atingir pelo menos 1.000 pessoas inscritas naquele canal, da Lotus Terapia, escrito com L maiúsculo, T maiúsculo, aí se inscreve lá, clica no sininho também para você receber as notificações de toda vez que a gente coloca um vídeo novo. Então, se a gente atinge os 1.000 inscritos, a gente consegue fazer essa transmissão ao vivo pelo YouTube. Enquanto a gente não consegue isso, vamos fazendo aqui pelo Facebook e depois a gente tem uma colaboradora nossa comadre, que acaba gravando, né, o YouTube, que é o Facebook que a gente está fazendo, e depois coloca no YouTube para mais pessoas poderem assistir. Então, é muito importante, a gente agradece e incentiva vocês a continuarem a nossa campanha de inscrever-se no canal do YouTube, né, na Lotus Terapia, L maiúsculo, T maiúsculo, porque a gente tem que atingir os 1.000 inscritos. Agora a gente está nos 500, né? Estamos na metade do caminho. E aí, Mauro, a gente então vai começar o nosso tema. Fala para nós aí. Nós colocamos no nosso convite a preocupação que eu quero. Vamos lá então, começou a nossa noite. Isso, então olha, nosso assunto de hoje, né? Quem é que não quer preocupação? Eu falo para vocês que eu quero, mas eu quero a preocupação correta. E como que é isso, né?
Olha, começa já pela palavra preocupação. Muitas vezes a gente entende, né, eu estou muito preocupado. E se a gente for perguntar, mas o que, que você está pensando, né? O que está aí na sua cabeça de preocupação? É sempre coisas negativas. Né? Mas a palavra, ela vem de pré-ocupação. Pré significa preparação, quer dizer, a disposição que eu tenho para aquilo que eu vou fazer. Ocupação é o que a gente faz. Então, preocupação é a preparação que eu assumo, a minha disposição para as coisas que eu quero fazer ou para as coisas que eu quero ver acontecer. Então, preocupar-se não é a gente ficar imaginando um monte de coisa ruim, mas preocupar-se é a gente imaginar, visualizar, se preparar para as coisas que a gente quer ver acontecer. E isso acontece a nível de inconsciente. Muitas vezes a gente não para e vou, né, raciocinar, eu vou me preparar para fazer tal coisa, né, e aí a minha mente vai... Não, isso tudo acontece rápido, ao mesmo tempo. Então, preocupação é a gente se preparar no nosso inconsciente, né, para aquilo que a gente quer ver. Então, por exemplo, né, um exemplo bem fácil, né? Às vezes a gente fica preocupado de andar à noite na rua. E preocupação do quê? Né? A gente se preocupa de ser assaltado. E a gente vai e é assaltado. O que significa isso? A nossa preparação, o nosso corpo, os nossos sentidos, prepara a gente para o assalto. Então, né, a gente facilita inconscientemente. Agora, se eu me preocupo de que eu vou caminhar à noite pela rua, tranquilo, sem perigo nenhum, vou encontrar pessoas boas, né, os amigos, né, e tudo muito bom, uma maravilha, a minha preocupação, os meus sentidos, o meu inconsciente, vai ajudando a gente a se preparar para ter esse passeio maravilhoso. Então, preocupar-se, sim, mas preocupar-se com aquilo que a gente quer ver realizado, e não preocupar-se com aquilo que a gente não quer. Porque tem uma questão muito séria nisso daí. A preocupação, ela é um sentimento que é comandado, governado pelo nosso baço, pâncreas e estômago. Então, esses órgãos, baço, pâncreas e estômago, eles cuidam do nosso sentimento de preocupação, segundo a medicina tradicional chinesa. E se a gente, então, se preocupa demais com as coisas que a gente não quer, e isso tira o nosso sono, isso deixa a gente mais irritado, deixa a gente ansioso, o nosso baço pâncreas e o estômago acabam sofrendo, eles vão ter que se esforçar demais. E aí eles não conseguem dar conta das outras funções que ele tem no nosso organismo. E para quem não sabe, o baço pâncreas e estômago são essenciais para o desenvolvimento saudável dos nossos órgãos, para dar consistência. Aquela pessoa que quer ter a pele firme precisa de ter o seu baço pâncreas e estômago bem, porque eles dão firmeza para os nossos tecidos. Cada órgão no seu lugar. Precisa ter o baço pâncreas e o estômago firmes, fortes. Né? Eles ajudam no metabolismo. Então aí, problemas de metabolismo, né? Pessoas que engordam demais ou emagrecem demais porque o metabolismo é muito rápido ou muito lento, é problema também do baço pâncreas. Diabetes, colesterol, é porque, segundo a medicina tradicional chinesa, esses órgãos cuidam da nossa umidade, da umidade do nosso corpo. Eles processam as coisas úmidas que a gente tem no corpo. Então, os nossos líquidos, o nosso sangue. Então, o baço pâncreas e o estômago precisam estar bem, fortes, saudáveis. E aí, quando o Mauro fala do baço pâncreas, a gente lembra dos edemas, né? Que são os inchaços. Qualquer inchaço no nosso corpo, né? O inchaço embaixo dos olhos, quando fica aquela bolha, o inchaço nas mãos, nas pernas,
nos quadris, né, que temos, que a gente falou lá atrás, na outra roda de conversa, a gente falou da fibroedema geloide, que é a celulite. Então, o líquido, ele começa a parar em algumas regiões. E esse líquido parado, ele acontece o quê? Uma estagnação, que a gente chama, né? Estagnação é aquilo que está parado ali. Então, qual que é o nosso trabalho? Nós vamos movimentar, sempre movimentar essa energia. Então, tudo que é líquido, secreções, vai acontecer no nosso corpo. Secreção vaginal, secreção nasal, os líquidos nas pernas, né, como a gente já tinha falado. E também o líquido, esse acúmulo de líquido, ele pode estar relacionado a doenças mais profundas, né? Que não são doenças recentes, mas doenças no coração, toda a parte vascular, né? A parte renal, tireoide. Olha quanta coisa a gente vai estar mexendo muitas vezes por causa de um hábito de vida, né? Então, olha, prestar muita atenção nesse sentimento de preocupação, tá? Primeira coisa, vamos começar a transformar aquelas preocupações que tiram o nosso sono em preocupações que alimentam o nosso repouso, que alimentam a nossa vida, que alimentam a nossa esperança e alimentam a nossa alegria. Então, preocupar-se, né? O pensamento, as coisas que a gente tem na cabeça precisam ser incentivos para a gente ter uma vida melhor. Então, preocupar sim, mas pensando em coisas boas. Agora, quando essa preocupação é negativa, né, a gente começa a ficar cheio de medos, né? Porque o baço pâncreas, como a gente já falou em outra roda de conversa, ele controla o rim. E lembram da nossa roda de conversa passada? Quem é que produz o medo? Quem é que comanda o medo na gente? É o rim e a bexiga. Então, quando o baço pâncreas, né, está muito deficiente ou está trabalhando demais até esgotar, ele acaba produzindo, né, um rim deficiente que dá para a gente o sentimento de medo. Aí quem é muito preocupado fica com medo. Consequência disso, né, a nossa umidade. Esse líquido que a Salete falou, né, vai ficando acumulado em algumas regiões. E aí a gente precisa prestar atenção. Aqui já vai, então, uma dica, não do que fazer ainda, que eu vou falar daqui a pouco, a Salete também, mas uma dica de como que a gente vai identificar os problemas que a gente tem no nosso corpo, né? Então, os inchaços, os edema, inchaço, né, dependendo do lugar que eles estão localizados, a gente classifica em edema yang ou edema yin. Lembrando que na medicina chinesa o yang é tudo aquilo que é agitado, que sobe, né? É o fogo, é o movimento para cima. E tudo aquilo que movimenta para baixo, que é o frio, que é o calmo, né? O tranquilo, é o yin. Então, nós temos, né, como diagnóstico, para a gente identificar qual que é o problema da pessoa, o edema yang e edema yin. Edema yang é aquele que começa na cabeça, né, ou na parte superior do corpo, na cabeça, na garganta, no pulmão, para se estender pelo resto do corpo. Então, quando a gente sente, por exemplo, o peito inchado, né, mas inchado de mucosidade, inchado, então, de líquido que não precisa estar ali, né? É porque é um edema yang, é a agitação que fez isso acontecer. Quando a gente tem o contrário, então o inchaço, o edema, começa nos tornozelos para depois subir para o resto do corpo, é um edema yin. Aí já tem mais a ver com o rim, que eu falei, com medo, com baço pâncreas. Então, dependendo de onde que está localizado os nossos inchaços, a gente vai identificar se a causa é porque a gente está levando uma vida agitada demais, e aí as preocupações, elas nos deixam mais irritados, mais agitados, ou a gente está levando uma vida devagar demais, uma vida yin. E aí, né, os inchaços é de baixo para cima, a partir dos tornozelos, né?
Porque identificando aonde que está o problema, né, a gente consegue identificar melhor a causa e a gente consegue, então, encontrar a solução com mais facilidade. Olha que interessante que o Mauro colocou. Então, quando a gente acumula líquido na parte de cima, vamos pegar todas as ites, né? Todas as rinites, todas as sinusites, são secreções que se formam na região de face. Então, essas secreções, esse edema, ele é o quê? Coisas que a gente acumula porque nós estamos muito agitados. Tem também aquele outro lado, que é o yin, que é onde a gente encontra os edemas, os inchaços em pernas, em tornozelos, a própria celulite. Por quê? Porque estamos mais parados demais mesmo. Então, é sempre bom a gente observar o nosso corpo e ver o que está acontecendo com ele. Também nós podemos produzir esses edemas por falta de movimentação, né? Então, se é nas pernas, muitas vezes eu fico muito tempo sentada ou muito tempo em pé em uma posição só. O edema também ele pode vir como uma causa física depois de uma cirurgia, né? Uma cirurgia de mama, por exemplo, que você tirou ali os linfonodos, é claro que vai ter uma produção de líquido maior. E também pode vir a partir da alimentação inflamatória. Por quê? Líquido no corpo que não serve para estar aqui naquele lugar é por quê? Porque aconteceu uma inflamação naquela região. E tem alimentos, gente, que causam inflamação. Quais são esses alimentos? Os enlatados, os condimentos, o leite de vaca, né? O leite de vaca, ele acumula secreção no nosso corpo, ele é um alimento alergênico. A farinha de trigo branca, né? Os óleos, lembra que a gente falou? Vamos devagarzinho mudando para o azeite. O azeite é um remédio para o nosso organismo, por que não trocar? O açúcar branco, podemos também mudar. Tira o açúcar branco da vida de vocês, porque não serve. Ele vai fazer o quê? Ele vai criar mais inflamação. E o inchaço vai se tornar crônico. É aquele inchaço que está ali há bastante tempo já. É um líquido parado. Pois é, olha, então cuidado com os alimentos se a gente tem uma deficiência ou uma estagnação de energia no baço pâncreas ou no estômago. Cuidado, porque os alimentos que a gente consome vai em primeiro lugar para onde? Para o estômago, né? E quem é que vai processar esses alimentos para transformar em energia, em sangue, em líquidos no corpo? É o baço pâncreas. Então, muito cuidado, né? Então, primeira coisa, quando a gente percebe que tem algum tipo de inchaço no nosso organismo, primeira coisa, retirar o sal, porque o sal acumula mais líquido no corpo. E tem a história, o ditado que diz o seguinte: água parada apodrece. Então, se a gente está com deficiência no baço pâncreas ou no estômago, os nossos líquidos, eles não vão conseguir dar conta de circular e depois de ser eliminado corretamente, vai ficando parado no corpo. A Salete falou do leite, né? O nosso organismo, o organismo do ser humano, não produz as mesmas enzimas que um bezerro produz. Por isso que o leite ideal para o ser humano é o leite materno, né, no período de amamentação. Depois que a gente desmama do leite materno, a gente não tem mais necessidade desse leite. Tá? Aí a gente tem uma riqueza imensa de vegetais para se alimentar, para a gente poder viver melhor, viver bem, viver saudável. Agora, a maioria das pessoas acaba produzindo algum tipo de intolerância ou de alergia ao leite. Tá? Então, consumir leite, né? E ainda mais se tiver alguma secreção dentro do organismo, vai aumentar mais ainda essa secreção. Aí acaba se transformando naquilo que a gente falou de mucosidade, uma secreção um pouco mais grossa. E vai impedir, vai dificultar de circular esses líquidos no nosso organismo. E acaba produzindo mais doenças. Tá? Então, primeira coisa,
começou a perceber que tem algum tipo de inchaço, precisa retirar o sal até sumir esses inchaços, até sumir o edema. Uma dica, então, né, uma outra dica para poder utilizar nos inchaços é chá de cabelo de milho. Tá? Chá de cabelo de milho ajuda a gente a movimentar os nossos líquidos, é diurético. Né? Então, movimenta, né, e elimina o líquido que está em excesso. Tá? Aí não deixa acumular. E como é que faz esse chá de cabelo de milho? É 6 gramas, né? Aí como é que eu vou saber que é 6 gramas? Né? Na hora que a gente compra, a gente vai comprar por peso. Aí você calcula mais ou menos, se não tiver, se você tiver uma balança, né, de precisão digital, aí pesa lá. Se não tiver, calcula mais ou menos 6 gramas, né, de cabelo de milho para 350 ml de água. Aí você, então, deixa lá fervendo, na água quente, coloca o cabelo de milho, abafa, deixa uns 10 minutos. E aí você vai tomar. Né? Então, e toma aos poucos. É importante tomar esse chá aos poucos, não de uma vez só. E aí, 2 vezes por dia. Tá? Toma de manhã, devagar, e depois à tarde também. Agora, se o inchaço começa pelas pernas, lembra que a gente falou de edema in? Começa pelas pernas, bom para isso é tomar água de coco. 2 vezes ao dia também. Né? Então, cada vez é a água de um coco, né? A água inteira que está dentro de um coco. Então, 2 cocos por dia para ajudar a desinchar quando o inchaço começa pelas pernas. Outra dica também que eu acho muito interessante, puxando um pouco isso que o Mauro falou do sal, do cabelo de milho, que é excelente, criar um hábito, gente, de todos os dias colocar as pernas para cima. E colocar a perna para cima não é ficar no sofá e deixá-la reta em cima de um puff, tá? A perna para cima é para cima mesmo. Para vocês terem uma ideia, a altura que tem que ficar é como se você estivesse deitado na cama e colocar a perna na parede. Por quê? Porque a ponta do seu pé tem que ficar acima do seu coração. Se você fizer isso todos os dias, começa com 10 minutos. Pode ser que a pontinha dos dedos comece a formigar um pouquinho, porque você não está acostumado. Começa com 10 minutos e vai para 15 minutos. Mas todos os dias, enquanto você está ali com essas pernas para cima, aproveita esses 10 minutinhos, faz um relaxamento, faz uma meditação, você vai ajudar e muito a parte vascular do seu organismo, todos os dias. Outra dica também que eu acho muito importante, principalmente para quem tem as pernas cansadas, as pernas inchadas cronicamente, tá? É fazer um escalda-pés. Como que faz esse escalda-pés? Você vai colocar 2 bacias, uma com água morna e a outra com água fria. Essa água fria pode colocar até umas pedrinhas de gelo, viu? Não tem problema, não precisa ficar gelada, não. Só para ela ficar fria. Você vai pegar os 2 pés, coloca dentro da bacia morna e deixa 3 minutos, tá? Tem que cronometrar mesmo, 3 minutinhos. Tira da bacia, depois de 3 minutos, e vai colocar os pés na bacia de água fria. 1 minuto. 1 minuto só. O que a gente quer com isso? Sabe a meia de compressão? Quando a gente coloca a meia de compressão, o que ela faz? Ela aperta, ela auxilia os vasos para subir o sangue. O sangue tem que ter muita força para subir, para chegar onde? De novo, no coração, para ser bombeado, para voltar para o corpo novamente, para todos os órgãos e para a musculatura. Quando você coloca os seus pés na água morna, você faz uma vasodilatação, você abre os vasos. Quando eu coloco os meus pés na água fria, eu faço uma vasoconstrição, eu aperto os vasos. Olha o que você faz com os seus vasos. Você ajuda ele, aperta e solta, aperta e solta. Faz isso várias vezes, tá? Quente, frio, e termina sempre com o quente, tá?
Terminou com quente, seca e pernas para cima. Se tiver alguém que possa fazer uma massagem depois nos pés, melhor ainda. Imagina que delícia! Outra coisa também importante, isso para quem fica muito tempo sentado, fazer exercícios metabólicos. O que são esses? É isso aqui, ó. Fazer esse movimento com os pés. Quando você faz isso com os pés, também você vai ajudar toda a parte sanguínea subir com mais facilidade. Tem também a drenagem linfática. A drenagem linfática é muito importante também. Claro que ela deve ser feita, gente, por profissionais habilitados. Nós, na Lotus Terapia, temos fisioterapeutas que fazem a drenagem. Drenagem linfática não é para ficar roxo, não é uma massagem que aperta, que amassa para empurrar todo o sangue para cima. Não, ela tem que ser feita por um profissional, porque é uma massagem muito séria. Nós vamos estar mexendo com a linfa do nosso corpo. É um auxílio, é uma ajuda para o nosso corpo, tá? Então, as 4 dicas aí de como auxiliar os edemas, principalmente de pernas. E agora, às vezes também, o inchaço é causado por alguma medicação, né? Um medicamento que você está tomando, porque medicamentos acabam interferindo principalmente no fígado e no rim. A gente falou que o rim, na live passada, e também na outra que a gente conversou sobre as águas, que é comandada pelo rim, o rim então cuida, né, do movimento das águas dentro do nosso organismo. A medicação muitas vezes atinge o rim. Ou se atingir o fígado, e agora há pouco a gente estava falando que o fígado ele controla o baço pâncreas. E aí o fígado está detonado por causa da medicação, o baço pâncreas vai sofrer por causa disso e não vai conseguir dar conta da umidade do corpo. Então, inchaços por medicação também tem algumas coisas, né, naturais que você pode fazer para ajudar, né? Uma delas é o chá de cabelo de milho que eu tinha avisado agora há pouco. Uma dose, né? Então, faz uma dose do chá de cabelo de milho. Na segunda dose, porque eu tinha falado que para inchaço assim em geral, você toma o chá de cabelo de milho em 2 vezes, 2 doses. Mas então, na segunda dose, você vai fazer o seguinte: vai pegar a água da lavagem do arroz, a segunda lavada, não a primeira. Então, toda vez que a gente vai preparar o arroz, a gente lava ele, né? E quando a gente põe na água e escorre, sai aquele caldo branco. Então, dispensa a primeira lavada, lava uma segunda vez. Nessa segunda lavada, você vai reservar a água ali que lavou o arroz. E vai deixar fervendo em fogo baixo. Deixa fervendo um tempo em fogo baixo, né? Depois que ferveu já um pouquinho, uns 10 minutos, aí você vai tomar um copo dessa água, depois que já tiver morno, né? Não toma ele quente, não. Depois que tiver morno, aí você vai tomar um copo, então, dessa água, né? Ela vai ajudar também a desinchar devido ao inchaço por medicação. Gente, água de arroz também é maravilhosa para o rosto, viu? Eu lembro, a minha avó me ensinou isso, minha mãe também. Então, pode lavar o arrozinho, guarda a água, depois passa no rosto, que também é um hidratante, ó, maravilhoso, viu? Não não é conto de avó, não, é verdade. Outra coisa também que eu queria reforçar na questão da drenagem linfática, às vezes a gente pensa que drenagem é só feita pelo profissional. É claro, ele vai fazer uma drenagem em todo o seu corpo, de forma integral. Mas você também pode fazer em casa, na hora do banho. Como que você faz na hora do banho? No nosso corpo, a gente tem algumas regiões que a gente fala que são o sistema linfático. Esse sistema linfático é que vai captar essa água, né, esse líquido excedente. E ele também, gente, é responsável quando o nosso corpo tem uma inflamação. Ele que avisa, olha, tem uma inflamação aqui. Então, ele protege o nosso corpo. E o que você pode fazer para auxiliar?
Se você tem edema, se tem inchaço nas pernas, atrás do joelho, nós temos ali vários linfonodos. Então, o que você vai fazer? Imagina que a minha mão é o seu joelho. A parte de trás do joelho, você vai fazer uma estimulação leve 10 vezes, ó, atrás do joelho. 10 vezes atrás do joelho. E também vai fazer essa mesma estimulação na região da virilha. Então, também, vai lá na região da virilha, bem suave, não pode apertar muito. Sabe ali onde a nossa avó falava que tinha a íngua? Olha, tem uma íngua. É naquela região. Não aperte, porque é uma região dolorida. Vai apertar suavemente também, porque ali também nós temos os linfonodos. Ele vai captar esse líquido que está nas pernas excedente. Vai tomar banho, como que você vai fazer? Pega a sua buchinha e vai passar essa bucha, você vai estimular do pé para cima. Sempre dessa forma, você vai esfregar primeiro nos pés e vai subir, como se estivesse ajudando o seu corpo a subir esse líquido. Não precisa apertar, não precisa ficar vermelho, só fazer esse estímulo. E depois do banho, passar um creme. Novamente, com muito carinho, com o seu corpo, você vai novamente pegar um creme, começando lá do seu pé e vai subindo de novo. Gente, quando a gente faz isso, tem vários pontos, né, Mauro, ali, que são pontos de acupuntura. E você está estimulando, você está fazendo uma acupuntura em você. E você vai estimulando. Opa, cheguei ali próximo do joelho e está dolorido. Se está dolorido algum pontinho, é porque o seu corpo está falando para você, para aqui um pouquinho e mexe mais um pouco. Estimula esse ponto, porque nesse ponto tem aquela estagnação que a gente falou. Então, o que eu preciso fazer? Fazer uma estimulação com a minha mão. Novamente, devagar eu vou estimulando e passo o creme subindo. Então, olha, recapitulando, né, para a gente perceber como que o nosso organismo vai funcionando, né? Então, preocupação, né? Quando a gente fica muito preocupado e aí perde o sono, tem pessoas que começam a comer demais, a ansiedade vem chegando, vai deixando o baço pâncreas, né, e o estômago deficiente, em desequilíbrio, né? Uma vez que eles estão em desequilíbrio, vai gerar também um desequilíbrio no pulmão, porque pela medicina chinesa, o baço pâncreas e o estômago fazem parte do elemento terra. A terra é mãe do metal, porque o metal a gente encontra dentro da terra. E o metal está relacionado ao pulmão e ao intestino grosso. Então, quando o nosso baço pâncreas e estômago não está em equilíbrio, acaba também provocando desequilíbrio no pulmão e no intestino grosso. Então, tem pessoas que são muito preocupadas e aí o intestino prende, ou então o intestino solta. Geralmente, preocupação demais leva a pessoa a acumular umidade e essa umidade acaba soltando o intestino, porque vai essa umidade também para as fezes. Aí no começo as fezes ficam pastosas, se fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? Como é que eu sei se a fezes é pastosa ou não? Né? Na hora que você faz as suas necessidades e dá descarga, você notou que ali na parede do vaso, né, sanitário, ficou algumas manchas, é porque as suas fezes está pastosa, está pegajosa. Então já é uma atenção que você precisa para cuidar melhor do seu baço pâncreas e do estômago, cuidar melhor das suas preocupações, né? E aí, essas fezes pastosas, se você não cuida, vai piorar, até que então chega a diarreia. Aí é diarreia por 1 dia, 2 dias, 3 dias, e por aí vai. É porque você não trabalhou ainda, de alguma forma, para curar, para voltar ao equilíbrio do baço pâncreas e do estômago, né? Agora, além do intestino grosso, esse desequilíbrio no baço pâncreas, no estômago,
vai passar também a desequilibrar o pulmão. Aí a gente começa a juntar as secreções no pulmão. Aí vem então a coriza, o catarro, principalmente o catarro, né? Que precisa tirar do seu organismo. Aí a necessidade de alguns hábitos, né, algumas dicas que a gente vai estar passando para vocês para ajudar. Agora, não esquecer que fazendo, cumprindo essas dicas, ainda não está resolvendo, aí você precisa procurar ajuda, procurar um tratamento. Ou então, logo no começo, se você procura já um tratamento, rapidinho já consegue resolver, né? Porque toda vez que os nossos órgãos estão começando a ficar em desequilíbrio, para voltar para o equilíbrio é fácil. Agora, uma vez que você vai deixando esse desequilíbrio aumentar, aí o tratamento também acaba demorando mais. Aí vai precisar de uma acupuntura, de uma drenagem linfática, de fazer uma atividade física específica, de fazer uma fisioterapia para ajudar, então, a eliminar esses líquidos que estão parados no seu organismo e não pode ficar assim. E nós estamos à disposição, tá, gente? Precisando, eu queria conversar um pouco para saber o que está acontecendo comigo. Eu, Salete, estou à disposição, eu estou fazendo só atendimento em teleatendimento. Então, pode entrar em contato com a gente. O Mauro também está fazendo presencial. E todos os profissionais da clínica estão fazendo presencial. Então, se precisar de uma orientação, querer aprofundar um pouquinho mais isso que a gente está conversando, pode entrar em contato com a gente, que a gente tem o maior carinho de conversar com vocês também, tá? E aí eu queria colocar um pouquinho a respeito dos alimentos. Lembra que a gente falou que tem os alimentos que são inflamatórios? Mas eu não quero esses alimentos, eu quero os alimentos que são contra a inflamação de tudo isso. E nós temos uma gama, gente, de alimentos que nos ajudam, nos auxiliam. São os alimentos frescos, são as verduras variadas, não ficar com a mesma verdura toda semana. Cada semana procure uma verdura diferente, ela tem um nutriente diferente ali que o seu corpo vai precisar, né? Então, procure verduras diferentes para você sentir no paladar, no gosto, no seu corpo também, gostos diferentes e nutrientes diferentes. As farinhas, procurar sempre as farinhas integrais. Por quê? Por causa das fibras. Nós precisamos de bastante fibras no nosso organismo. Então, deixe para lá a farinha branca, sempre farinhas integrais, né? Aveias. Vai fazer um bolo? A família não está acostumada ainda com um bolo integral? Tudo bem, faz meio a meio. Faz meio com a branca, meio com a integral. Coloca ali junto, bate no liquidificador, aquilo ali fica belezinha. Nem percebe que tem aveia no meio. O azeite, ômega 3 é muito importante para o nosso corpo. Aonde tem ômega 3? Na sardinha. Sardinha é fantástica. Consumir sardinha na nossa alimentação. Não é para consumir ela frita, tá? Por favor. Coloca ela na panela de pressão, ela fica fantástica, fica maravilhosa. O Mauro tem a dica depois de como que faz, mas fica muito bom na panela de pressão a sardinha. Frutas variadas, legumes, cereais, vitamina C, o alho que a gente utiliza todos os dias, não torrem o alho, deixa ele só um pouquinho clarinho, porque ele vai estar ali também com todo o seu óleo essencial, e a linhaça. Tá? E outra coisa que eu queria falar da questão do sal que o Mauro falou. Comece a utilizar o sal grosso, o sal de churrasco mesmo. Pega aquele sal, bate no liquidificador, deixa ele bem fininho. Não se preocupe que não vai quebrar o seu liquidificador. Coloca pouco, tá? Bate mesmo e coloque algumas ervas, né? Ervas secas junto com esse sal, para a gente ir diminuindo. Eu só vou responder aqui a Marisa. Ela falou da farinha de arroz, é saudável? Ótimo. É isso aí, Marisa. Farinha de arroz, muito bom. Maravilhosa, tá? Olha, é só uma experiência pessoal, né? Que é bom a gente falar das coisas boas
E falar também dos aprendizados que a gente tem na vida, né? Uma vez eu fui pegar o saco de sal grosso, fui bater no liquidificador, de repente, olha, quase que pegou fogo, porque o sal é ácido, né? E aí você vai bater, você coloca meio quilo, né, no liquidificador, no copo do liquidificador para bater, ele começa a esquentar, esquenta, esquenta, esquenta. Além de deixar o sal mais umedecido por causa do calor, né, qualquer hora vai pegar fogo, né? Então, eu aprendi na prática, depois de ver o liquidificador quase pegando fogo, quase derretendo lá o copo de plástico, eu aprendi que na hora de você triturar o sal, vai colocando aos pouquinhos, né? Põe um pouco, tritura, depois mais um pouco, porque olha, tudo aquilo que é bom, a gente tem que fazer com tranquilidade. A gente precisa fazer com tempo. A gente precisa sentir o momento que a gente está preparando, que a gente está fazendo. Se a gente quer fazer tudo apressado, olha, você vai perder muitas coisas boas na vida. E aí começa a fazer as coisas no piloto automático. E aí você começa a não sentir mais gosto nas coisas que você está fazendo. Então, cada coisa que a gente vai fazer, nós precisamos fazer com mais tranquilidade, né? Então, outra dica para você viver bem e ocupar, né, com aquilo que você gosta. Então, a preocupação, deixar de lado, né, é você não pegar atalhos na sua vida. Tá? Acho que em uma situação concreta, mais específica, uma vez ou outra, a gente pega o atalho porque às vezes tem que chegar realmente no outro lado depressa. Mas a maioria das coisas que a gente tem para fazer, nós podemos fazer um pouco mais devagar, né? Não também aquele devagar, né, quase parando, que não chega nunca, porque aí você acaba ficando cansado e não vai querer terminar de fazer. Mas é não pegar atalhos na vida. Né? Se você tem um desafio, se você tem uma tarefa, se você tem uma atividade para estar fazendo, faça de um jeito bom, faça de um jeito tranquilo, vá pelo caminho melhor, não pelo caminho mais curto, mas vai pelo caminho melhor. A opção nossa, a decisão que a gente toma na vida, tem que ser sempre aquela que é melhor para a gente, para o nosso objetivo, para as pessoas que estão ao lado. Não pegar atalhos se não for necessário. Né? Aí a Laísa que está perguntando, o sal marinho, né? Se é bom. Olha, entre o sal grosso e o sal marinho, eu fico com sal grosso, né? Porque o sal grosso é marinho também. Né? O sal grosso, ele é quase que, né, ali in natura, né? Do jeito que foi retirado para ser próprio para utilizar. Agora, o sal refinado, ou então o sal marinho refinado, né, já passou por algum processo, né? Algum processo e para que o sal fique um pouco mais seco, né, para ele não empedrar fácil, então coloca-se um pouco de química ali. Tá? E essa química a gente acaba consumindo. E não sei se vocês percebem, mas toda vez que a gente salga alguma coisa, o sal ele absorve isso, né, que a gente salgou. Então, o sal que a gente utiliza, principalmente o sal refinado, ele tem muito componente químico que é prejudicial à nossa vida. Tá? Então, entre o sal marinho e o sal grosso, eu compro o sal grosso, que, além de tudo, também acaba sendo mais barato, porque ele é mais rudimentar. Né? Então, tá aí a dica que a gente dá. E, importantíssimo, não pegue atalhos se não for necessário. Tem uma pergunta aqui da Maria José. Ela falou assim, você falou dos óleos, e a gordura de porco é saudável? Sim, Maria José. Gordura de porco, azeite e o óleo de coco.
tá? São 3 que, assim, não deveria faltar na cozinha, cada um com seu componente importante para o nosso organismo, tá? Sem exageros também. Não é porque uma coisa é boa que a gente tem que usar muito. E também tem um comentário aqui da Patrícia, que ela coloca: a melhor pré-ocupação da quarentena é cozinhar, descobrir temperos e sabores. E é isso mesmo, gente. É como você disse, curtindo cada etapa de preparação dos alimentos, né? E aí eu queria também falar um pouquinho de manter-se ocupado, né? Quando a gente fala assim, mas e o yin e yang? Um é agitado, o outro é devagar. Aonde que eu fico aqui? Né? Então, o importante na nossa vida é a gente estar ocupado, mas ocupado naquilo que a gente gosta, naquilo que dá prazer para a nossa vida, naquilo que vai fazer um crescimento para mim, enquanto pessoa, para a minha família, né? Para os netos, para os filhos. Então, manter ocupado não só o corpo, mas a mente também. Mas quando a gente fala em ocupado, não é aquele ocupado, eu tenho que estar sempre trabalhando, 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 porque trabalho também é bom, né? Mas a gente tem que trabalhar o quanto a gente pode também, nem mais nem menos. Trabalhar também demais faz mal. Trabalhar de menos também faz mal. Por quê? Porque o nosso corpo precisa desse equilíbrio que a gente tanto fala para vocês. Olha, mais uma pergunta aqui da Marisa, né? Se o sal do Himalaia, né, o sal rosa, se faz bem, né? Excelente, porque ele contém, então, alguns nutrientes a mais, né? Agora, a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes vendem o sal grosso, né? Ou então sal branco, como o sal do Himalaia. Mas aí você vai, né, vendo se é confiável ou não, né? Onde que o pessoal tá vendendo, que aí é tranquilo. Mas realmente, sim, né? O sal do Himalaia é de melhor qualidade. Agora, mais do que isso, né, a gente já experimentou isso aqui em casa, é fazer um sal temperado. O sal é para temperar, mas não é o único tempero que a gente tem na cozinha. Né? A nossa cozinha tem que ser uma riqueza de ervas, ervas aromáticas, né? Ervas então saborosas. Então a gente pode também preparar um sal temperado, né? Um sal de ervas. Você reúna lá, né, várias ervas que você gosta, como por exemplo, põe lá salsinha seca, né, junto com alecrim seco, orégano seco, né, e bate no liquidificador junto com um punhado de sal. Né. De preferência, você distribui assim, né, pode ser através do empírico mesmo, né, do que você enxerga. Né. Olha, mais ou menos a mesma quantia de cada uma dessas ervas, né? Ou então junta lá o sal, esse tanto, e reunindo as outras ervas, a mesma quantia que o sal, e bate junto no liquidificador. Aí na hora que você for temperar, né, aquele sabor todo vai tornar, né, a sua alimentação, a sua comida, o seu prato, muito mais saboroso. E também é muito mais nutritivo, porque cada uma das ervas possui nutrientes próprios, e nutrientes que vai completando, né, a nossa saúde. Então, um sal de ervas, né, muito bom. Bate e você vai aproveitar bastante. Né? Agora, a Salete, então, estava falando da necessidade da gente manter a nossa ocupação. Lembra o que é pré-ocupação? Preparação para aquilo que a gente vai fazer. Então, a gente manter-se sempre ocupado, não no sentido de estressar, de ter sempre coisa, né, arranjar coisas para fazer, não é nesse sentido, mas é no sentido de, né, aquilo que a gente faz, a gente tem que fazer com prazer. Então, é muito importante a gente redescobrir em cada ação que a gente faz, e mesmo em cada repouso que a gente faz, redescobrir a nossa energia. De onde é que vem o nosso entusiasmo? De onde é que vem a nossa força? O que nós fazemos
que nos dá mais vigor, mais vontade de viver e de fazer ainda. Isso é muito importante. E a gente precisa cultivar, né, esse redescobrir a energia diariamente. Na verdade, em todas as coisas que a gente faz. Porque, olha, é uma satisfação muito grande. É uma força tremenda que a gente sente e as coisas que a gente faz a partir daí, a gente faz com muito mais vigor e com muito mais gosto. E eu acho que também importante é a gente viver o presente, né? Viver o aqui, o agora, não ficar ali remoendo coisa que já foi, que passou, tristezas. Então, vamos viver o presente, o momento. É claro, se aconteceu algo, para e vamos praticar o quê? A reflexão. Observar aquilo que aconteceu, ver aonde estou errado, aonde eu estou certo, aonde eu posso melhorar, aonde eu pisei na bola. E a gente vai refletindo e vai melhorando. E não precisa a gente machucar tanto o nosso corpo, né? Preocupada, pensando, só buscando atalhos. Às vezes a gente busca atalho para tanta coisa e cansa muito mais do que se a gente fosse direto ali na situação. Então, vamos viver o presente, o aqui e o agora. Então, nesse presente, né, a gente precisa então dessa energia, desse vigor todo. Não podemos deixar de falar da necessidade de fazer atividades físicas, tá? Porque quanto mais a gente movimenta, as nossas águas, né, que estavam paradas começam a se mexer também, né? Não deixar o seu corpo parado por muito tempo, parado na hora do repouso, na hora do descanso. Agora, não faça isso, né, sempre. A gente precisa de fazer atividade física, né? Bem, quando a gente fala da preocupação, muita gente fica na dúvida, ou, né, fica sem saber o que fazer para a gente não pensar tanto naquelas coisas que a gente tem que resolver, mas a gente não consegue, né? Às vezes a gente fica empacado em algum tipo de pensamento, de preocupação ruim, né? E não sai daquilo. A gente tem que resolver, mas a gente não consegue. Olha, ficou paralisado em um tipo de preocupação, em um tipo de pensamento, né? Em uma necessidade, e não sai dali, pronto, aí você, né, começa a ter todas essas coisas que a gente falou. O inchaço, o passo pâncreas deficiente, em desequilíbrio, aí vai para o fígado, para o pulmão, para o rim, para o coração, né? Então, bom, nas dicas, eu vou partilhar com vocês um pouco aquilo que eu faço, né? Então, quando eu tenho algum tipo de preocupação, eu pego e anoto. Anoto as preocupações. Ainda mais se eu for aquela pessoa que não consigo dormir porque eu fico pensando nas minhas necessidades, nas coisas que a gente tem que resolver, né? Nessa hora, eu anoto. Anoto num bloquinho, né? Do lado da minha cama sempre tem um bloquinho, um lápis, ou então uma caneta. Anoto lá, né? Escrevo o que eu estou pensando, né? Porque durante o sono eu não vou resolver nada. Durante o sono eu tenho que dormir. E justamente se eu dormir bem, eu vou conseguir pensar melhor no dia seguinte. Agora, se eu não durmo porque eu estou preocupado, quando eu me levantar de manhã, já que eu passei a noite toda acordado, né, eu não vou conseguir resolver nada. Aí que eu vou travar mesmo. Então, antes de dormir, eu anoto as minhas preocupações. E aí eu pego e no outro dia, quando eu acordo, eu vou distribuir essas preocupações durante a semana, né? Se eu vejo que em um dia eu não consigo resolver isso, eu deixo 2, 3 dias reservado para isso. Lógico que eu não vou ficar passar esses 2, 3 dias só pensando naquilo. Não, eu distribuo nos tempos que eu acho que eu tenho disponível, né, o tempo que eu acho necessário para resolver aquele problema. É um problema que não dá para resolver ainda, não tem problema, né? Eu deixo também a outra semana para isso, né? Então vou distribuindo uma, 2, 3 horas para pensar naquilo.
e coloco na minha agenda. Por que eu tenho que resolver tudo ao mesmo tempo? Né? A gente não precisa resolver tudo ao mesmo tempo. Então, eu anoto as preocupações. Se eu não posso anotar, eu anoto mentalmente e guardo numa caixinha como se fosse um porta-joias, um tesouro, porque aquilo que me preocupa é valioso, mas é um tesouro para separar depois. Na hora que eu vou separando, eu vou também discriminando aquilo que é fácil de resolver e aquilo que é complicado. E aí eu começo a resolver pelos mais fáceis. Por quê? Porque se eu pegar um desafio muito complicado para começar a resolver por aí, pronto, eu vou empacar de novo. E aí eu não saio do lugar e aquelas coisas que eram menores acabam se tornando grandes também. E aí pronto, né? Aí piorou tudo. Né? Então eu começo a resolver pelos problemas mais fáceis. Que em meia hora, em 5 minutos a gente já resolve. O que é isso? É aprendizado. Então, quanto mais probleminhas pequenos eu vou conseguindo resolver, eu vou aprendendo com isso. Esse acúmulo de aprendizado acaba me ajudando a resolver, muitas vezes, assim, naturalmente, aqueles problemas maiores. Então, começa sempre pelos problemas menores, que esse aprendizado te ajuda a dar mais bagagem para que você consiga chegar naqueles maiores. Né? E aí a nossa vida vai se tornar mais tranquila. O nosso baço pâncreas vai trabalhar com mais facilidade e vai dar conta de todas aquelas outras funções. Garantir para a gente um sangue de boa qualidade, né? Então quem tem diabetes, colesterol alto, triglicérides, é por causa do baço pâncreas. Muitas vezes é por causa da preocupação. Né? Vai ter a pele mais bonita, porque a função de deixar os nossos tecidos firmes é do baço pâncreas. Né? Vai ter o metabolismo melhor, porque quem cuida do metabolismo é o baço pâncreas. Né? Então, olha, lide de outra forma com as suas preocupações e transforme aquelas preocupações ruins em preocupações, né? Em preparação para aquilo que a gente quer ver acontecer, não aquilo que a gente não quer saber. E o nosso tempo acabou de novo. Eu só queria finalizar falando para a gente continuar contribuindo com a sociedade. Como isso, gente? O que nós falamos hoje o tempo todo na nossa roda de conversa é para quê? Vamos ser a mudança. Eu vou ser primeiro a mudança em mim, eu vou mexer, vou movimentar esse líquido, vou tirar esse líquido que está parado, está acumulado aqui. Esse monte de preocupação que eu vou colocando. Não, hoje a gente aprendeu como a gente organiza tudo isso, tá? Então, vamos ser a mudança, primeiro em mim e depois no mundo. E vamos mudar, vamos sair e ser a mudança no nosso mundo. Boa noite a todos, muito obrigado a todos que estiveram com a gente essa noite. Vão lá no YouTube, se inscrevam, toca o sininho lá para vocês receberem também as notificações das coisas novas que nós vamos colocar lá, e também pede para os seus amigos, família, todo mundo, e compartilhe os nossos vídeos. Vamos responder as perguntas que ficaram aqui em aberto, tá? Um abraço para todos. Reforçando então, né, olha, é importante para a gente alcançar, né, pelo menos os 1.000 inscritos no YouTube, para a gente poder também fazer essa transmissão por lá. Né? Tem muita gente que tem mais facilidade para encontrar um vídeo, alguma coisa assim, no YouTube. Né? Então, é muito importante a gente continuar com essa campanha. A gente agradece, né, a todos vocês que já se inscreveram, e a gente pede que continuem divulgando para as outras pessoas, compartilhando, para que elas também façam a sua inscrição no nosso canal da Lotus Terapia. L maiúsculo, T maiúsculo, tá bom? Então, boa noite, um grande abraço para todos vocês. Até. Tchau. Tchau.